Olá, irmãos, graça e paz do Senhor Jesus. Sejam bem-vindos a mais um devocional da comunidade cristã Hebron, mais um tempo de meditação na palavra de Deus. O texto da nossa meditação de hoje está lá em Mateus, capítulo 8, do versículo 23 ao 27. Vamos ler juntos. O texto diz assim: Então, entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram. E eis que sobreveio no mar uma grande tempestade, de sorte que o barco era varrido pelas ondas. Entretanto, Jesus dormia, mas os discípulos vieram acordá-lo, clamando: Senhor, salva-nos, perecemos. Perguntou-lhes então Jesus: Por que sois tímidos, homens de pequena fé? E levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e fez-se grande bonança. E maravilharam-se os homens, dizendo: Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Amados, esse é um texto muito precioso, né, que narra aí um episódio que Jesus vivenciou ali com os discípulos, né, e esse episódio ele nos leva a refletir sobre as nossas vidas, né, sobre as situações que nós enfrentamos. Então, o primeiro ponto que eu quero colocar com vocês é sobre quem está no seu barco, né? Será que Jesus está com você no barco da sua vida? Será que a sua vida está firmada em Cristo, né? Você tem um relacionamento com Deus, um relacionamento de fé, de confiança, de comunhão, de intimidade? Porque isso, irmãos, vai determinar muitas coisas nas nossas vidas. Esse é um ponto fundamental. Quando o texto começa, ele diz, né, que Jesus estava no barco com os discípulos. Jesus entra no barco com os discípulos. E logo que Jesus entra no barco com os discípulos, Jesus está ali cansado, né, fisicamente, de toda a jornada que ele vinha enfrentando, e Jesus dorme, o que é humanamente aceitável. Mas de repente acontece ali toda uma situação, né? Uma tempestade, ou seja, aquele mar que aparentemente era calmo, de repente se torna um mar bravo, né? De repente começa um vento, tempestade, toda aquela turbulência, né? E os discípulos de repente se veem ali em apuros, né? Então, essa situação ela ilustra muito o nosso posicionamento muitas vezes diante das tempestades. Então, quando nós falamos de tempestade, nós estamos falando de adversidades, de dificuldades, de situações que acontecem na nossa vida que de repente bagunçam ali a nossa vida, trazem dor, trazem sofrimento. Então, no que nós aprendemos aí nesse episódio, né? A primeira coisa é que quando Jesus está no nosso barco, nós temos oportunidade de agir diante da situação de uma maneira diferente. Mas nem sempre, né, nós reconhecemos que Jesus está no barco. Muitas vezes, mesmo quando ele está, nós agimos como se ele não estivesse, que é mais ou menos o que aconteceu aqui com os discípulos. Mesmo Jesus estando no barco, no primeiro momento eles agiram como se Jesus não tivesse. Eles começaram a se desesperar diante daquela situação, como se de fato, né, Jesus fosse indiferente, Jesus não soubesse o que estava acontecendo e ele não pudesse intervir de algum modo, né? Então Jesus está dormindo, então nada pode acontecer, então nós de fato vamos morrer, e eles entram nessa situação de desespero, o que muitas vezes pode acontecer comigo e com você. De repente, diante das tempestades das nossas vidas, nós terminamos nos desesperando, como se Jesus não estivesse na nossa vida, como se ele não estivesse no controle de todas as coisas e pudesse trazer a intervenção precisa da qual nós necessitamos. Então isso é importante. Nós precisamos agir de uma maneira coerente com a fé que nós temos. Se Jesus está no barco da minha vida, se ele está no controle de todas as coisas, eu posso depositar minha fé nele e confiar que ele vai trazer provisão. Eu não preciso me desesperar. Então isso é muito importante. Nós precisamos agir de maneira coerente com a nossa fé. Nós precisamos nos posicionar diante das tempestades como aqueles que creem, aqueles que têm fé no Senhor, aqueles que estão convictos de que Deus é todo-poderoso e pode trazer provisão a cada momento diante de cada situação das nossas vidas. A segunda coisa que nós aprendemos aí com isso é que nós precisamos entender que nem sempre a provisão de Deus ela vai vir da maneira como nós queremos. E isso também é muito importante, né? De repente, aqui nessa situação, o que acontece é que os discípulos começam a se apavorar e eles vão até Jesus e eles acordam Jesus ali naquele desespero e dizem: olha, nós estamos perecendo, você precisa fazer alguma coisa, né? Eles estão ali numa situação complicada e eles acordam Jesus porque eles acreditam que, olha, não sabemos mais o que fazer, né? Diante disso, não temos poder para controlar essa situação.
E quando eles acordam Jesus, Jesus fala com eles, né? Jesus pergunta, por que sois tímidos, né? Em outra versão, na versão, a Bíblia, a Mensagem, diz assim, por que estão com medo, né? Por que tem tanto medo? Né? Então Jesus fala com eles, confrontando ali o posicionamento que eles têm, né, de desespero, né, diante de uma situação, esquecendo que Jesus é soberano, esquecendo da fé. Eles podiam confiar no Senhor, eles podiam descansar em Deus e confiar que o Senhor certamente traria provisão, né? Mas a questão é que Deus, ele traz provisão, né, no tempo dele, do jeito dele, conforme a vontade dele. E isso muitas vezes para nós, amados, é muito difícil, porque nós queremos a provisão de Deus, mas nós queremos a provisão de Deus do jeito que nós queremos, no tempo que nós queremos, conforme a nossa vontade. E é exatamente muitas vezes isso que nos confronta. A ideia de que Deus não fez as coisas da maneira como eu queria que fossem feitas. Então lembre disso. Não rejeite a provisão de Deus quando ela não vier da maneira como você espera. Então, de repente, você está diante de uma tempestade na tua vida, você está enfrentando uma situação difícil e você não sabe ali como lidar, e você até recorre a Deus e Deus te socorre, mas Ele envia uma solução que você não é exatamente isso que eu quero, né? De repente não é no tempo que você quer, não é do jeito que você quer, não é conforme você idealizou essa solução e de repente você termina rejeitando a solução de Deus. Então, se você realmente deposita a tua fé no Senhor, se você confia no Senhor, então confie naquilo que Ele vai te responder, naquilo que Ele vai te orientar a fazer diante da tempestade, né? Então, lembre disso, isso é muito fundamental. Então, a nossa posição diante das situações, ela vai definir muitas coisas, e se nós temos fé, é nos momentos de dificuldade que nós precisamos ainda mais depositar nossa fé no Senhor, confiar nele verdadeiramente, tendo a convicção de que ele tem toda a sabedoria e todo o poder para trazer a ordem diante do caos. É exatamente isso que acontece nesse episódio. Quando nós vemos aqui o final do texto, né? Quando Jesus fala ali com os discípulos, né? E os pergunta por que eles estão com medo, né? Porque Jesus, ele está no controle de todas as coisas, né? Jesus é Deus. Ele estava ali no barco, ele estava presente, ele não era indiferente a toda aquela situação. Mesmo que ele estivesse dormindo, mas ele está ali, ele está participando de tudo aquilo e certamente ele não ficaria indiferente de tudo aquilo, mas ele faria as coisas ao modo dele, no tempo dele, conforme a vontade dele. Então, quando ele confronta ali a fé dos discípulos, né, quando ele conversa um pouquinho com eles sobre o medo, né, a ideia de que de repente eles estavam com tanto medo que esqueceram da fé, eles estavam com tanto medo que esqueceram que Jesus estava ali. Então, logo em seguida, né, o texto fala sobre o que Jesus faz, né, e ele diz, e levantando-se repreendeu os ventos e o mar, e fez-se grande bonança, e maravilharam-se os homens, dizendo, quem é este que até o vento e o mar lhe obedece? Então, neste momento, Jesus confronta os discípulos, ele conversa ali um pouquinho com eles e Jesus faz o que ele sabe fazer, né? Ele sabe como conduzir todas as coisas. Então, naquele momento, aquilo que parecia tão impossível para os discípulos, né? Porque eles estavam no nível de desespero do tipo, nós vamos perecer, nós vamos morrer, não há mais o que fazer. E assim, muitas vezes é comigo e com você. Diante das situações que nós enfrentamos, nós já não vemos solução e já não sabemos realmente o que fazer. Mas lembre, os recursos que você não tem, o Senhor tem. A sabedoria, o entendimento, a solução que você não visualiza, o Senhor, ele tem para te dar. Ele tem para te oferecer. E é exatamente isso que Jesus faz aqui nesse texto. De repente, ele vai, né? Ele se direciona para aquela situação caótica e ele traz ordem ao caos. Ele traz a calmaria, ele traz a bonança, ele traz a paz. Então, ele faz aquilo que eu e você não podemos fazer. É claro que tem muitas coisas que eu e você podemos e devemos fazer para administrar as situações difíceis das nossas vidas. Mas tem situações em que Deus vai nos dar orientações específicas, tem algumas coisas que Ele vai operar, algumas coisas que Ele vai dizer, que Ele vai nos orientar a fazer, nos aconselhar. Então nós precisamos entender isso, né? O Senhor, Ele tem todo o poder e toda a sabedoria para trazer a calmaria, para trazer a solução, a ordem, ao caos. Então lembre disso, se você tem vivido um tempo difícil, se você está enfrentando tempestades na sua vida, não se desespere, não tenha medo, mas lembre, Jesus está no barco com você.
Agora, se Jesus ainda não está no barco da sua vida, convide ele para entrar no teu coração, aceite a Cristo como Senhor e Salvador da sua vida e faça com que ele participe, né, de todas as tuas decisões, de tudo aquilo que você faz, de quem você é, do que você realiza na tua vida, né? Então convida Jesus para participar, para estar com você na tua jornada e confie que ele está no barco da sua vida. Ele pode, ele quer te ajudar em todas as situações, ele quer ensinar a cada um de nós como lidar com as situações. Então lembre, a tempestade não define as nossas vidas, mas a nossa fé, o quanto nós depositamos o nosso coração em Deus, isso sim pode fazer uma grande diferença no enfrentamento das lutas, das dificuldades. Então deposite seu coração em Deus. Lembre, Jesus está no barco conosco e certamente vai nos ajudar em todas as coisas, do jeito dele, no tempo dele e conforme a vontade dele. Confie no Senhor, descanse na presença dele. Que Deus em Cristo os abençoe, dando uma semana cheia de graça e de sabedoria de Deus. Até mais!